Fala, torcedor rubro-negro! O técnico Tite disse sim ao projeto apresentado pelo Flamengo hoje ao senhor Adenor Leonardo Bacchi, mais conhecido aí como técnico Tite, ex-técnico da seleção brasileira e multicampeão lá pelo Corinthians. Isso significa que ele vai assumir de fato amanhã a cadeira de técnico do Flamengo? Não exatamente, eu vou te explicar o motivo do Tite não ter ainda assumido o Flamengo, mesmo estando livre no mercado desde o final da Copa do Mundo. Eu sou o Wagner Lemos, sempre trago aqui discussões, informações sobre o rubro-negro carioca e hoje vamos falar especificamente sobre este senhor Adenor Leonardo Bacchi, conhecido aí como técnico Tite. O Flamengo hoje, informou lá o GE, conseguiu seu primeiro objetivo com o técnico Tite, que ele assuma o grupo ainda em 2023. Essa era uma negociação que o Flamengo dizia que era necessária, né, para que houvesse aí uma mudança no comando técnico após a saída do argentino, o técnico Jorge Sampaoli. E para que isso acontecesse, o Tite deveria assumir o Flamengo ainda este ano. Mas ele só vai assumir durante a parada para a data FIFA, após a partida entre Flamengo e Corinthians, neste sábado, né, às 9 da noite. Mas será que ele está com medo, então, de ser vaiado pela torcida lá do Corinthians, na Arena do Corinthians, a estreia pelo Flamengo? Sim e não. Tite tem muita identificação com o Corinthians, ainda por ter sido campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, conquistou tudo que você possa imaginar lá no clube do Parque São Jorge. E talvez, se ele escolhesse essa estreia para que acontecesse já na partida contra o Corinthians, algumas nuances poderiam ser desfavoráveis à entrada dele no rubro-negro carioca. Qual foi o primeiro passo do Tite, muito cirúrgico e muito inteligente, antes de dizer sim para o projeto, para a diretoria do Flamengo? Procurou os líderes do grupo e conversou com todos eles, com a liderança do elenco. Então o Tite é um camarada que consegue muito bem gerir um grupo, e essa foi a primeira medida que o senhor Adenor fez, buscando aí a influência, ter influência das principais cabeças do grupo, como Everton Ribeiro, como Felipe Luiz, como outros jogadores, como Davi Luiz até então também tem uma certa liderança aqui no rubro-negro carioca. E aí veio aquela questão que o torcedor rubro-negro deve estar pensando: e o caso Gabigol trará problemas aí para a gestão do Tite frente ao Flamengo? Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo também até o final de 2024, quando é o desejo do Flamengo de assinar com o técnico Tite. E tem aquele episódio que nós já trouxemos aqui no canal, em que o Gabigol, ao não ser convocado para a última Copa do Mundo, já saiu lá de ser campeão da Libertadores contra o Atlético Paranaense, ao comemorar o título na Presidente Vargas, a torcida do Flamengo mandou o Tite para um lugar que eu não posso falar aqui no YouTube, né? E o Gabigol, entoando esse cântico, além de entoar esse cântico, disse: eu já estou na seleção, não preciso ir mais para a seleção brasileira. Mas é claro, foi um episódio que realmente abalou, aí, deveria ter abalado aí, as relações entre Tite e o Gabigol, mas muito tempo já se passou. Hoje estamos numa outra nuance, né? E acho que o Tite pode sim gerir muito bem este episódio aí, chegando no Flamengo, conversando com o Gabigol, assim como ele fez muito bem, seguindo aí o passo de falar com as lideranças do atual grupo do Flamengo. Então o Tite começa muito bem aí a sua passagem aqui no rubro-negro carioca, que eu espero que seja muito longínqua. O GE trouxe hoje à tarde, né, que a família do Tite já apoia o ex-técnico da seleção assumir aí
o Flamengo já em 2023 e só após a parada da data FIFA, onde ele vai poder colocar o time da sua maneira, se ele assumisse agora, por exemplo, hoje é terça-feira, estamos na quarta-feira, talvez amanhã ele seria apresentado ao grupo, né? Teria ali algumas reuniões também, teria aquela apresentação, e aí depois, talvez na quinta-feira, que ele conseguiria levar o time a campo para fazer aí uma preparação para o jogo contra o Corinthians, seu ex-clube lá na Arena do Corinthians. Fato é também, outra medida que fez o Tite não assumir agora o Flamengo, é que ele quer conversar com os outros clubes que, de certa forma, o procuraram, sem ser o Flamengo, como o Orlando City, né, que segundo o GE, estava bem adiantadas essas negociações dele com o rubro-negro carioca, e ele quer conversar lá para que não feche as portas, né, para que deixe aí as portas abertas para quem sabe uma futura negociação. Tite tem aí seus 62 anos, muita experiência, né, títulos, e vai treinar o Flamengo aí para fazer essa preparação. Parece que na estreia dele será contra o Cruzeiro fora de casa. Ele vai trazer a sua equipe para o Flamengo, tem a sua comissão técnica que vai vir que era da seleção brasileira, como o Matheus Bach, César Sampaio, ex-jogador do Palmeiras. Tem até muitos flamenguistas aí falando, vai colocar um cara palmeirense no comando técnico do Flamengo, mas é profissional, tá? César Sampaio é um profissional muito exemplar. Tem o Kleber Xavier, né, que são aí os auxiliares do técnico Tite. Na preparação física do Flamengo, vai assumir o ex-preparador físico da seleção brasileira, o Fábio Marceredian. Que nome complicado, mas é ele mesmo que vai assumir aí a preparação física do Flamengo. E ele, o Fábio, né, teve uma passagem aqui na Gávea, trabalhou, se eu não me engano, em 2003, segundo o GE. O Tite ainda vai poder aí escolher um preparador de desempenho, que ele também pode inserir nesta comissão técnica, e os seus ganhos podem chegar aí na casa de até 2,5 milhões de reais, né, repartidos aí entre a sua comissão técnica. Números altos, mas para um patamar de técnico que hoje, no meu entender, é o melhor técnico a ser aí escolhido para o Flamengo. Mas o Mauro César Pereira, o jornalista Mauro César Pereira, disse que o Flamengo ainda está negociando com o técnico Tite, né? E que a diretoria temeria aí uma falta de acordo, e essa negociação poderia, quem sabe, demorar um pouco mais. Essa aí são as apurações do Mauro César Pereira. Eu acho que o Tite vai sim assumir o Flamengo, aí dessa parada da data FIFA, porque ele gostou do projeto. O Flamengo tem mais de 200 milhões para poder estar em contratações, então o Tite poderia montar uma seleção brasileira aí para 2024 e iniciaria com um campeonato carioca, uma preparação em que ele poderia testar aí os jogadores, testar as formações, fixar o seu conteúdo tático aí na cabeça dos jogadores, além de participar desta renovação que o Flamengo precisa, e precisa muito, né? Saber quem vai poder contar, se podemos contar com o Felipe Luiz, se poderemos contar talvez com o Everton Ribeiro ou com o Davi Luiz, mas um jogador já disse que não quer ficar no Flamengo e foi enfático. É o zagueiro Fabrício Bruno, disse que quer ser negociado. O Fabrício Bruno já disse, não quis, né, renovar o seu vínculo com o Flamengo, estender, no caso, né, ele ainda tem contrato longínquo. O Flamengo queria estender o seu contrato, aumentando ali o salário, mas ele não quis, porque ele deseja ir para o futebol europeu. Aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Fabrício Bruno tem mercado na Europa? Você acha que um grande clube europeu vai fazer uma proposta aí para o zagueiro do Flamengo, que foi destaque, né, aí na era
Sampaoli vem sendo um dos destaques aí dessa zaga, desse setor defensivo do Flamengo em 2023. Se você acha, deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui para todos nós. Então é isso, o Tite disse sim ao Flamengo, disse sim ao projeto que o Flamengo apresentou para ele, e aí nas próximas horas ele pode de fato sacramentar a sua vinda para o Flamengo, mas aí a sua estreia seria apenas contra o Cruzeiro, se não me engano, né? Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele não quer assumir agora e ter que enfrentar, quem sabe, o Corinthians lá, pelo menos de momento, né? De imediato, lá na Arena do Corinthians, até porque lembra do Vitor Pereira? Como o corintiano encheu um saco, foi o pé no saco, porque o Flamengo foi lá e conseguiu trazer o Vitor Pereira após ele não querer, né, dar continuidade com o seu contrato, renovar seu contrato com o Corinthians, e é um caso parecido com o técnico Tite, já tem corintiano aí achando que ele é um traíra. Então, pelo amor de Deus, tem nada a ver, Tite estava livre no mercado há muito tempo, só agora que o Corinthians resolveu demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo para correr atrás aí do senhor Adenor. Mas aí, amigo, o Flamengo já estava negociando e tem hoje um poderio econômico mais forte do que o do Corinthians para poder propiciar aí ao treinador bons resultados. Ele teve uma passagem lá pelo Corinthians, iniciando lá em 2004, né? Ele assumiu, levou o time que estava lá na beira do rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao 5º lugar na tabela, né? Praticamente uma classificação aí para a Libertadores da América. Em 2005, né? A MSI assumiu o Corinthians, se você lembra, né? A MSI assumiu lá o grupo do Corinthians, né? Trouxe o argentino Carlitos Tevez, né? Aí, meu amigo, ele foi contratado pelo Atlético Mineiro em 2005, né? Mas a equipe acabou rebaixada aí para a 2ª divisão após 13 vitórias, 8 empates e 22 derrotas, mas o Tite foi substituído pelo Marco Aurélio, depois por Loris Sandro. Então o Tite não ficou nessa equipe que foi rebaixada lá para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2006, em maio de 2006, ele assumiu o Palmeiras, cara. Palmeiras, maior rival do Corinthians. Ele assumiu o Palmeiras lá em 2006, pegou o time na zona do rebaixamento também e usou o período de intervalo da FIFA, né, de 2006 para impor lá sua filosofia no Palmeiras, no time, e com uma recuperação fantástica, ele começou aí o período pós-Copa com 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Acho que é por isso que ele quer assumir o Flamengo também nesse período aí das seleções, para que ele possa colocar aí a sua filosofia no Flamengo, né? E em 2007 ele foi para o Al Ain, né, lá dos Emirados Árabes, né? Ele comandou a equipe em 25 jogos, venceu 13, empatou 6 e perdeu 6. Teve então um bom aí desempenho lá no Al Ain. Em 2008, Tite veio para o Colorado. O Internacional, né, anunciou a contratação então do senhor Adenor, né, lá no Internacional. Teve essa contratação muito contestada, porque ele tem uma grande ligação também com o Grêmio, né? E aí, meu amigo, o Grêmio e o Inter lá não se bicam de jeito nenhum, então ele teve uma rejeição muito grande, mas levou o time do Inter ao 6º lugar no Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa Sul-Americana, né? Eliminando o rival Grêmio, né? E o Boca Juniors, na final, derrotou também o Estudiantes. Então fez boa campanha, eliminou o Grêmio, né? Ele estava sendo muito criticado a sua contratação por ter sido gremista. Então você vê que ele não vai ter problemas quando for Flamengo e Corinthians, senão ele teria ali contra o Grêmio. Em 2010 ele assumiu o Al Wahda dos Emirados Árabes, com a comissão do técnico Adilson Batista. Ele acertou seu contrato com o clube paulista, veio para o Corinthians em 15 de outubro de 2010, né, para assumir aí o Corinthians. E fez aí apenas 5 partidas lá no Al Wahda, né, o Sheik lá, dono do Al Wahda. Foram 3 dias depois ele foi anunciado e já liberado, sendo o novo técnico do Corinthians. Que coisa, né? Ele foi contratado pelo Al Wahda lá em agosto de 2010
e pouco tempo depois, né, 5 partidas depois, estava lá no Corinthians, foi liberado lá para vir para o Corinthians. Nessa 2010, né, faltando aí 8 partidas para o final deste Brasileirão, com a missão de reerguer a equipe que lutava pelo título e passava por um momento muito complicado, né, quase 10 partidas sem vencer, o que tinha culminado aí com a demissão do Adilson Batista. Ele veio para assumir então esta posição. Ele derrotou o rival Palmeiras por 1-0, né, e não conquistou o Campeonato Brasileiro de 2010 pelo Corinthians, mas teve um bom desempenho em 8 partidas, com 5 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota naquela passagem final do Brasileirão, que ele não foi campeão, mas o Corinthians terminou muito bem, jogando de uma forma da cara do Tite, né? Em 2011 ele foi vice-campeão paulista, amigo. Campeonato Brasileiro de 2011. Quando Tite foi vice-campeão no Campeonato Paulista e iniciou-se o planejamento para o Campeonato Brasileiro lá de 2011. Das 10 primeiras partidas, a equipe conquistou 9 vitórias e um empate. Olha isso, hein? 3 vezes 9, 27, com mais um empatezinho, 28 pontos aí. O Corinthians abriu uma pontuação muito grande no Campeonato Brasileiro de 2011, né? Conquistou aí o Campeonato Brasileiro de 2011. Libertadores de 2012, amigo. Foi time campeão aí da Libertadores de 2012 pelo Corinthians, né? Campeão também do mundo de 2012, né? Em 16 de dezembro, após vencer o Chelsea lá no Japão, né? Um jogo muito marcado. O Tite tornou-se o mais vitorioso entre 2011 e 2012, né? Sendo o único da história do Corinthians a ganhar o torneio e a inédita Copa Libertadores. A história do clube, que o clube do Corinthians já era campeão do mundo naquele torneio contra o Vasco, né? Que foi disputado no Maracanã, mas era um time campeão do mundo sem ter uma Libertadores da América, e o Tite conseguiu levar o Corinthians a esta proeza, sendo aí o técnico mais vencedor do ano lá pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o final de 10, no dia 27 de janeiro, o Tite completou então 200 jogos como treinador do Corinthians, sendo um dos maiores treinadores da história, como eu falei, desta equipe aí, o Corinthians, né? Então, é por isso que ele tem aí essa identificação com o clube paulista, né? Mas agora ele está aqui, depois ele saiu, voltou novamente para o Corinthians, né? Na sua terceira passagem aí como técnico do Corinthians, até seguir para a seleção brasileira lá após a saída do Dunga, né? Em junho, no mesma noite, se eu não me engano, ele foi contratado aí pela CBF para assumir a seleção brasileira. Então, o Corinthians foi a equipe que ele mais atuou, né? Ele tem aí 378 jogos como técnico do Corinthians. A segunda equipe que ele mais dirigiu é o Grêmio, com 173 jogos, né? E a terceira equipe que ele mais dirigiu é o Internacional, rival do Grêmio, também foi campeão no Inter, com 109 jogos. Melhor aproveitamento dele na seleção brasileira, com 80,66% aí de aproveitamento entre vitórias e derrotas. Então é isso, é um técnico que as suas equipes sofrem um número pequeno de gols, né? Para você ter uma ideia, em 378 jogos pelo Corinthians, o Corinthians sofreu 291 gols, né? Bem menos aí do que a porcentagem de jogos. Então, para terminar, os títulos aí do técnico do Tite como jogador e como treinador. Como jogador, campeão do campeonato do interior gaúcho de 77 e 78, né? No esportivo, campeonato do interior gaúcho de 82 e a Copa ASEG de 83. Como treinador, lá pelo Veranópolis, campeonato gaúcho da Série A2 de 93. No Caxias do Sul, campeonato gaúcho já pela Série A em 2000. E campeonato do interior gaúcho também de 2000 lá pelo Caxias do Sul. Pelo Grêmio, Copa do Brasil de 2001 e Campeonato Gaúcho de 2001. Pelo Internacional, campeonato bicampeão gaúcho 2008, 2009, Copa Sul-Americana de 2008,
Taça Fernando Carvalho 2009, Taça Fábio Koff em 2009 e Copa FGF lá em 2009. Pelo Al-Wada lá dos Emirados Árabes, Campeonato Emiradense de 2009 e 2010, né, a temporada, Supercopa dos Emirados Árabes Unidos de 2011. Aí sim, pelo Corinthians, o equipe que ele mais dirigiu e que ele mais foi vitorioso. Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro 2011 e 2015, Copa Libertadores da América de 2012, Copa do Mundo de Clubes da FIFA também em 2012, Recopa Sul-Americana em 2013 e Campeonato Paulista também de 2013. Pela seleção brasileira, apenas um título, a Copa América de 2019. Se a gente for pegar pelos títulos, ele já tem muito mais do que o técnico Jorge Sampaoli e está aí prestes a assinar contrato com o rubro-negro carioca, dependendo de alguns detalhes e, é claro, deste retorno aí da parada da data FIFA. A você ligado no Fla, gostou aí do técnico Tite? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso é muito importante aqui para todos nós. Até o final da gravação desse vídeo, ele ainda não era técnico do Flamengo. Mas se já for, seja bem-vindo, Tite. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente, para esse vídeo subir aí também para mais rubro-negros. Valeu, um grande abraço. Até mais, tchau.